Volta, Rita, que eu perdoo a facada. E aí, povo de Deus, vamos lá enviar. Hoje é quinta-feira. Hoje pra mim é sexta. Porque como aqui é feriado, hoje pra mim é sexta. Vamos cuidar da vida? Ô, Rita, volta, desgraçada. Volta, Rita, que eu perdoo a facada. Gente. A internet inteira só fala de uma coisa. Virgínia e Zé Felipe terminaram um relacionamento. O que eu tenho a ver com isso, gente? Nada. Me enche o saco. Vamos entender uma coisa. A internet, ela é uma vida editada, ela é uma vida de produto. Vai pra internet o que me convém. Então, assim, eu anuncio de manhã um beijo na boca, de tarde um divórcio, e de noite meus milhões de seguidores foram recuperados. Vamos acordar pra Jesus, né? Vamos acordar pra Jesus. Né? O que é que eu tenho a ver com isso? Nada. O que é que eu tenho a ver com quem tá casado, com quem tá separado? Do meu lugar de observação terapêutica e de comunicação, eu tenho duas observações importantes sobre o vídeo, não sobre o fato de estarem casados ou separados. Primeiro, o fato da comunicação. Nós nos separamos, mas só um fala. Né? O fato de eu montar um vídeo numa varanda, não tem assim um cenário, não tem uma conversa, não tem uma coisa como já houve no relacionamento anterior. E exatamente essa questão da temporalidade, no campo dos relacionamentos, que é a minha área, né? Relacionamentos e comunicação. O que é que o vídeo da Virgínia tem para nos ensinar? Não o divórcio ou o casamento, mas o vídeo. O que é que este vídeo de comunicado desse divórcio tem para nos ensinar? O primeiro conceito é o conceito de emergência. O fato de eu não poder viver a minha vida sem estar postando. Eu não tenho mais direito de tomar um café se eu não postar. Eu não tenho mais direito de brigar com meu marido se eu não postar. Eu não tenho mais o que a gente chama de temporalidade da vida. Quando eu, por exemplo, trabalho com abordagem sistêmica, nós trabalhamos com a Gestalt. Né? A Gestalt terapia é a terapia do momento. Ou seja, que momento eu estou vivendo quando eu estou vivendo isso? E a gente trabalha também com o conceito do assentir, né? A gente tem 3 etapas quando a gente vive qualquer coisa. A gente tem o faz sentido, né? Ah, mas isso faz sentido, isso não faz, que é o julgamento aqui, né? Na esfera da cabeça, dos pensamentos e da razão e etc. Nós temos o sentir, que é quando aquilo bate em algum lugar na gente. E temos o assentir, que é quando aquilo atravessa. O assentimento, ele é silencioso e ele tem o seu tempo para acontecer. Todos nós vamos ter, por exemplo, principalmente no luto você recebe a notícia, né, de que alguém morreu, ou de que você está vivendo alguma situação. Em algum momento aquilo te dói, tá? E em algum momento, que pode ser 10, 20 anos depois, aquilo te atravessa do jeito que você fala: nossa, hoje eu perdi a minha mãe, hoje eu perdi o meu irmão, hoje eu perdi o meu pai. Cara, não imaginava que demoraria todo esse tempo, né? Quando a gente pega um vídeo desse, que é produzido para um comunicado de um divórcio, todas essas etapas foram eliminadas. Ou seja, as etapas humanas do relacionamento em relação ao divórcio foram eliminadas. Tudo isso foi eliminado em razão do like, em razão do engajamento, em razão do marketing, em razão da trend, dos top 5s, do review, de tudo que a gente conhece de virtual. Ou seja, a vida humana e as etapas humanas da vivência foram eliminadas pelas etapas virtuais, ou seja, pelas etapas da máquina, pelas etapas do que engaja, do que dá dinheiro, do que dá like, tá? Isso é muito perigoso, Você lembra quando a Sandy separou? Que ela separou, aí fez um comunicado, aí foi lá no Altas Horas, né? A espetacularização do divórcio, que também é outra crise, né? Eu precisar transformar o meu divórcio num show, literalmente, em cima de um palco. Então, essa questão de eu e do personagem tá muito perigosa, tá muito... tem um nome chamado... agora faltou o nome em português. Tá muito atravessado, sabe? Tá numa simbiose muito grande. Porque o Instagram, gente, ele é uma vida editada. Eu não acordo com essa cara. Eu não acordo com o cabelo arrumado, com maquiagem, com nada. Então, o Instagram, ele é um recorte da vida que vai fazer sentido para as pessoas que me assistem, não para mim.
vai fazer sentido para as pessoas que vão parar a vida delas para me escutar, ou para assistir um Reels, entendeu? Para comentar e etc. Então o Instagram é uma janela para o outro me ver, mas para o outro ver aquilo que ele quer ver, certo? Então o Instagram ele tem essa questão de que eu vou produzir um conteúdo, chama produtor de conteúdo, né? Eu vou produzir um conteúdo para um determinado público. Quando eu viro o produto, eu, Leiliane, isso corre um risco muito grande, porque eu começo a me perder, não sei mais o que é produto, o que sou eu. E onde é que eu vou entender que isso se perdeu? No tempo. No tempo. Se eu tenho tempo de viver ou se eu não posso viver, porque eu preciso do imediatismo da rede. Daquele imediatismo de quando você acorda e a primeira coisa que você faz é pegar o telefone e rolar para cima. Daquele imediatismo que se você não responder a mensagem do WhatsApp em 10 minutos, a pessoa te manda um monte de interrogações. Então, esse imediatismo é muito perigoso porque a vida não é imediata. Não é imediata. Por exemplo, eu estou ausente do Instagram vários dias porque eu tive que tomar antibiótico por 10 dias. O meu corpo só vai se recuperar depois de 10 dias. A vida tem o seu tempo. A vida, para ser viva, tem a sua temporalidade. O bebê, para nascer, se ele nasce antes do tempo, não é legal. Se ele nasce depois do tempo, também dá problema. Então, o tempo ele faz parte da nossa vida em todas as construções. E a máquina é imediata, porque a máquina não é vida. Ela não é vida. Ela não é viva, né? E aí, quando eu vou e deixo de ter os tempos da vida, porque eu tenho que ter o tempo da máquina, eu tenho que ter o tempo do like, eu tenho que ter o tempo do engajamento, eu tenho que ter o tempo do corte, etc. Isso tira de mim o direito de ser humano. Tem um conceito que a gente estuda aqui na Universidade de Viena, que eu esqueci o nome do cara, que chama maquinização das relações. Que ele fala o seguinte: o ser humano não será substituído pela máquina nunca. Não tenham essa ilusão. A gente não vai conseguir, tá? O que o ser humano vai fazer é renunciar-se dentro daquilo que caracteriza ele como ser humano para se comportar como máquina. Ele diz, só existe esse lugar de perigo. O único lugar de perigo é quando eu deixo de me relacionar como ser humano, eu me afasto daquilo que me faz humano para me comportar como máquina. Aí o BO aconteceu. Então, quando eu assisto o vídeo do comunicado da Virgínia, não me interessa se ela está casada ou não, o que aconteceu ou não. Quando eu vejo este vídeo, eu vejo o formato onde eu abro mão de ser humano para ser máquina. Onde aquilo que é meu é mais da máquina do que meu. Aquela vida que seria minha, ela é mais da máquina do que minha. E ela traz uma ilusão muito louca. Muito louca. Essa ilusão do Instagram de que você tem pessoas te vendo, que tem gente te assistindo, tem gente curtindo, né? A gente fala curtir, né, no Brasil, que tem pessoas curtindo com você aquela experiência, que é uma experiência muito superficial, porque eu, por exemplo, devo ter uns 30 mil seguidores, né, 30 e poucos mil seguidores, eu não olho muito esse número. Gente, vocês sabem o que é 30 mil pessoas no estádio de futebol? É muita gente, é muita loucura. Então a gente vai meio que viajando nessa história, né? Como disse o Gregório, a gente vai atingindo o apogeu da humanidade hoje é número de seguidores, né? Então, quando eu tenho 50 milhões de seguidores, eu cheguei lá, sabe? Eu cheguei naquele lugar. E o Instagram hoje é muito essa história de eu conseguir provar para você quem eu sou. Sabe aquela história que a gente ouvia assim, de sabe com quem que você tá falando? Hoje o Instagram é essa carteirada. Ele é essa carteirada. Olha, eu tenho tantos milhões de seguidores, eu sou uma pessoa importante. Você tem a obrigação de me tratar melhor, porque eu tenho tantos milhões de seguidores. É muito louco isso, né? É muita loucura. Mas tá acontecendo bastante, né? E aí a gente se perde muito no real e no virtual. Muito no real. E aí tem uma pergunta muito séria, né? Eu vou já começar uma turma do Pandora, se o Instagram cair hoje, teu dinheiro cai? O que é que tu tem fora disso, né?
A Ingrid Guimarães fala muito isso, né? Se tu não alimentar o teu Tamagotchi, como é que tu fica? Né? Porque um médico, ele vai ser médico. Com Instagram, não. Um advogado vai ser advogado com Instagram, não. Então, assim, essa profissão influencer, ela é uma profissão de casa alugada. Ela só existe se o Zuckerberg quiser. Se o Zuckerberg zangar, ela zera. Ela acaba. Então, assim, ou eu tenho uma função, uma profissão e uma troca estabelecida, ou eu tô de casa alugada. Tô de casa alugada. Porque Instagram é vitrine para o que eu tenho, para o que eu desenvolvi. Mas se eu não tenho produto, se o meu produto sou só eu, ele não é vitrine. Ele é a minha bola de chumbo no pé. Eu só ando se eu arrastar ele junto. Se eu tirar a bola de chumbo do pé, não tenho mais nada. Mandem um assuntinho pra gente assuntar. O que mais que aconteceu fora isso, né? Fora isso, fora esse circo, dai a eles pão e circo, né? É um circo, gente, é um circo. É um circo, ninguém acorda de manhã, aí posta, vou beijar na boca, vem pra cá, pera que a luz tá ruim. Aí, não, de tarde, vamos comer, pera que a luz tá ruim, vira pra cá. Volta, não, separando, calma, vamos pra varanda que a luz da varanda é melhor. Não fica contra a luz não, que faz sombra no meu rosto da olheira. É um circo, gente. Por favor, é um circo. Tá? Dai a eles pão e circo, e é isso, é um circo. É um circo bem... Né? Como eu trabalho com comunicação, eu observo muito a comunicação, né? Já tem um humorista que eu amo, que ele disse assim, separar do macho é fácil, quero ver separar do tigrinho, né? Quero ver tu separar do tigrinho, aí é que é difícil. Aquela terapeuta vegana, eu adoro ela, como é que é o nome? Esqueci, mas ela diz, né? Separar do homem é fácil, eu quero ver tu separar do tigrinho. É mais ou menos por aí que a banda toca. Entendeu? Quero ver tu se separar do engajamento, quero ver tu se separar, né, do Tamagotchi que tu alimenta. É isso que eu quero ver. Quero ver tu voltar para a vida real. Quero ver tu acordar e dormir e não ter likes e não ter uma câmera para rebolar. Essa história do real e do virtual me chamou a atenção dessa menina, que eu não sigo ela, nunca segui, mas eu vejo quando passa alguma coisa, quando ela fez uma dancinha com drenos de cirurgia. Ela fez uma cirurgia, obviamente, porque não, né, a boneca Barbie não pode ter problemas, então depois do terceiro filho ela fez uma cirurgia de mama e ela estava com dreno. Quando você faz uma cirurgia, você está com dreno, você está realmente no pós-operatório, você fica de repouso e de cuidado. E ela estava fazendo dancinha com os drenos, balançando assim. É aonde a minha saúde, a minha verdade, a minha recuperação valem menos que o like. Valem bem menos que um like. Então aí começa o problema. Aí a gente começa a ter problema. Quando eu não tenho mais time, eu não tenho mais horário, eu não tenho mais direito, sabe? Eu não tenho mais direito de não postar. Isso é muito perigoso. Mandem um assuntinho pra gente assuntar. Eu gosto quando vocês mandam um assuntinho. Vai sair como é o nome? Culpa e responsabilidade por onde recomeçar. Sistema multiportas, métodos adequados de solução de conflito e interdisciplinaridade. Aí é culpa e responsabilidade, conflitos familiares, sistema de garantia de direitos à criança e adolescente, crime de ato infracional. E, Leiliane, tu é do direito? Não. Mas eu tenho meus contatinhos, tá certo? Vem 2 pessoas para ministrar essa turma e eu vou ministrar a parte de foco e solução, beleza? Por quê? Eu fiz, junto com alguns parceiros, curso de mediação lá no começo, quando eu comecei no online. E a gente tem uma mediadora muito bacana, a Cláudia, que ela fazia 4 mediações por dia. E ela passou a fazer 13 mediações por dia quando ela implementou o foco em solução nas mediações dela. O foco em solução é uma metodologia daqui, né, da Alemanha, do Solution Focus, que é de Munique. Eu sou tradutora desse material. De trabalhar com foco em solução. Trabalhar com foco em solução é uma metodologia de vida, assim, você não tem como voltar atrás. Uma vez que você trabalha com foco em solução, com comunicação construtiva, isso não volta atrás. E daí eu não fiz mais esse curso voltado para advogados, que era para essa questão da mediação, que agora tem, né, sistema multiportas, métodos adequados de solução de conflito, não sei o quê.
e que tinha na época, também a gente falava de direito sistêmico, etc. Eu nunca mais fiz essa turma, tá certo? E aí o pessoal começou a me cobrar. Leiliane, tu não fez mais nada do pessoal do direito, não sei o que, não sei o que. Eu digo, gente, já tem tanta gente fazendo, o que eu tenho a ver com isso? E aí, no vulgo do tumulto, vamos fazer, beleza? Mas não é uma coisa que eu vou fazer banner, que eu vou publicar e etc. Não, eu vou mandar nos grupos, vai vir o meu colega do Ministério Público, vai vir a minha colega da advocacia falar sobre essas questões e eu vou trazer a parte do foco em solução, beleza? E aí eu vou mandar nos grupos, quem for do direito cuida, porque a ideia é a gente fazer no modelo estudo de casos, ou seja, vocês trazem os casos para a gente ver qual seria a prática, onde isso entraria, né, na questão daquele caso. Então a ideia não é a gente fazer aula e o povo anotando, não, me poupe, melhore. É a gente fazer um modelo de estudo de casos, onde as pessoas trazem os casos e a gente vai falar sobre aqueles casos, discutir, ver o que entra e o que não entra, beleza? Vai dar certo. Tô só esperando a questão da data, mas provavelmente serão 2 sábados, na parte da manhã, e umas 2 horas e pouco de aula, 3 horas, beleza? Manda um assuntinho, eu gosto quando vocês mandam um assuntinho. Você já compraram aquele livro de pintar? O Bob Blogs, não sei o que lá? Vocês lembram do tempo do Jardim Secreto, que era um livro que Deus e o Mundo comprou um monte de lápis de cor? E eu lembro que eu vinha pra cá, pra Europa, eu levava um monte de lápis de cor pra minhas amigas pra pintar. Eu dizia, gente, vocês viraram a Estatilha na época tinha 7 anos, 8 anos. Aí agora a Estatilha tá com 27 anos e eu tô vendo de novo o pessoal comprando livrinho pra pintar, né? Por que que estamos comprando livrinho pra pintar? Por que que estamos comprando bonequinhos idiotas, que eu descobri o nome hoje, Bubi Gloob, como é o nome? Tem outro nome, Boblis Gloobs, Blugs. Pode falar, princesa. Por que estamos fazendo isso? Porque estamos precisando relembrar o que era a vida sem internet. Precisamos nos conectar ao que é a vida sem internet e a vida palpável, onde eu toco em algo, onde as minhas mãos se movimentam, onde eu vejo a minha produção e a minha criação, onde eu me lembro como era tudo isso. E aí, tudo isso, né, o bonequinho, o ursinho de pelúcia, o livrinho de pintar, a história do bonequinho da moda, né? Quem não viveu a época do Baby Dinossauro, quem não viveu a época dos ursinhos carinhosos, da boneca da Xuxa, que crescia as unhas de madrugada. Tudo isso vai nos remeter a essa história, tá? Vai nos trazer para esse lugar. Estamos vivendo remake de novela, ou seja, estamos buscando o que era a vida antes do advento do smartphone, né? Antes da chegada do smartphone e da rede social. Estamos com saudades disso, né? Eu sou uma pessoa muito manual. Eu gosto de atividades manuais, né? Então, por exemplo, eu tô tentando aprender a fazer crochê, porque eu sabia quando eu era criança, não sei mais. Eu pinto com as meninas, desenho e tal. Mas, infelizmente, isso se perdeu muito. Porque a gente fala muito assim, vamos tirar as crianças da tela. Ok, vamos botar pra onde? Elas vão para onde quando elas saem da tela? Existe ainda espaço de recreação na casa? Existem jogos? Existe lugar de pintura, de desenhar, de correr, de jogar bola? Existe bola em casa ainda, né? Fala, Silvana, o que é que tu manda? Eu gosto quando tu manda assuntinho. Então, existe lugar ainda para uma diversão que não seja assistir uma tela na minha casa, né? Aqui em casa eu sempre tenho bola, eu gosto de jogar bola, né? Eu gosto muito de jogar bola, então eu sempre incentivo muitas meninas a jogar bola, a correr, a andar de patins, a andar de skate, a nadar, fazer alguma coisa para ter o movimento, a psicomotricidade desenvolvida, né? Peraí, que a Silvana mandou um caso. Estou atendendo um casal que mora na casa da sogra. Quartos separados. Ela toma banho de 3 horas, lava a mão o tempo todo, não lava as roupas, está tudo em saco de lixo no quarto. Você não está atendendo um casal, você está atendendo uma pessoa que precisa de um psiquiatra, tá certo? A pessoa precisa, porque ela está em crise psíquica, a pessoa precisa de um acompanhamento multidisciplinar, tá certo? Porque ela tem tanto o toque, né? Esse transtorno de estar limpando, etc, 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 como tem o outro lugar que é jogar as coisas fora, ou seja, se você vê que é um transtorno, por quê? Porque eu tenho uma super limpeza na mão e tenho uma não limpeza com objetos, né? Mas esse sintoma não é de hoje,
tá certo? Não tem nada a ver com a crise conjugal e não tem nada a ver com o fato de morar na casa da sogra. Talvez o fato de estar na casa da sogra tenha uma terceira pessoa que reclama essa história, né? Que vai exigir uma postura diferente, que vai exigir um tratamento. Enquanto estava só nós dois escondidinhos, não acontecia nada, tá certo? Mas esse comportamento não é de hoje e não se resolve com terapia facilmente. Você precisa de uma equipe multidisciplinar. Vou precisar de um psiquiatra, vou precisar de uma avaliação, eu vou precisar de um psicólogo também especializado em transtornos, que faça acompanhamento. É um acompanhamento longo, aí são 5, 6 anos de tratamento, mas o principal é sair da crise, né? E aí vem a história do relacionamento. Se a crise derruba o relacionamento, não foi a crise que derrubou o relacionamento. O relacionamento usou a crise para consolidar a decisão anterior, tá certo? Se morar na casa da sogra derrubou o relacionamento, não tem a ver com a sogra. O relacionamento já estava ruim e a sogra entra como pivô para carregar a culpa da nossa decisão que já estava acontecendo anteriormente. Mas no caso que você relata, é um paciente em crise psíquica e que precisa de multidisciplinaridade. Não é um paciente para terapia de casal. É um paciente para terapia individual. Tá certo? Então, se eles moram com a sogra desde o casamento, daí para frente é só para trás, mas volto a dizer, isso não tem a ver com o casamento. Com certeza esse paciente já tinha sinais, os sinais foram sendo abafados e chega uma hora que os sintomas vão piorando, tá certo? Geralmente, esses pacientes, depois dos 35, 40 ou 40 anos, eles vão ter mais crises, tá certo? Bem mais crises do que antes a gente ia passando a mão. O marido está preocupado. Será, gente? Eu sou meio chata com essas coisas, sabia? Sou meio chata com essas coisas. Porque o sintoma, ele tem um lugar de conveniência. Aí, quando ele se torna inconveniente, é que a gente vai tratar e dizer que o outro é que tem problema. Entendeu? Mas ele esteve lá durante muito tempo. Muito, muito, muito tempo. Ele só vai piorando. Eliane, por que vai piorando? Porque assim, ó, por exemplo, o pessoal, eu sempre falo pro pessoal do TDAH, não é nada contra o pessoal do TDAH, mas é assim, envelhecer é biológico, amadurecer não. Amadurecer é relacional. Quanto mais eu envelheço, mais é cobrado de mim que eu amadureça, que eu tenha, por exemplo, um adolescente sujo é um adolescente. Uma pessoa de 30 anos suja é uma pessoa com problema, tá certo? Então, quanto mais velho eu fico, mais comportamentos são exigidos de mim. E esses comportamentos são associados à maturidade nos relacionamentos, nos comportamentos, etc. Então, um paciente que tinha sintomas na juventude, que a gente deixava passar, na idade mais velha não deixa passar. Começa a ter problema. Tem que ir para terapia, tem que procurar ajuda, tem que ir para o médico. E aí, por que o sintoma se amplia? Porque não foi cuidado lá atrás, tá certo? Então, essa pessoa, além de ter o comportamento, ela tem o vício, ela está viciada a fazer isso. E aí, daí para frente é só para trás. Quando ela tá com 45, 50 anos, cara, eu fui assim até hoje, por que agora eu tenho que mudar? Entendeu? Então, é uma bola de neve, né? Por exemplo, eu já acompanhei um casal que ela dizia assim, quando eu casei eu achava estranho porque ele usava a mesma camisa a semana inteira. Porque ele queria usar a mesma meia a semana inteira. Porque ele não lavava a roupa, ele colocava a roupa para pegar vento para poder ir trabalhar no outro dia. Porque na casa dele não se lavava louça. Se juntava louça a semana inteira e somente no sábado era que se ia lavar a louça. Aí hoje em dia eu acho que ele é autista. Eu digo, hoje em dia, 30 anos depois, o sintoma estava lá. O sintoma estava lá. Só que 30 anos depois eu tô cansada, não aguento mais. E aí eu quero dizer que, olha, eu aguentei 30 anos, mas agora eu não aguento mais, tá certo? Vamos arrumar esse negócio aí. Aí o cara olha pra mim e diz, mas eu fui assim a vida inteira. Por que agora eu tô te incomodando? Por
Por que agora você quer que eu mude? Então é meio, ok? Tem várias camadas aí nesse Paranauê, Silvana. Várias camadas, tá certo? Pula essa fogueira. Manda pra Solange. Cadê Solange pra resolver esse probleminha? Manda pra Solange. Ah, por que ele tem que ir pro psiquiatra? Porque está em crise. O psiquiatra vai resolver a crise, ok? Vai sair, tirar da crise. O divórcio grisalho ele não é uma questão de sintoma. O divórcio grisalho, ele é uma questão de vício cultural. No nosso vício cultural, a mulher é serva e o homem é servido. Mas isso é um vício cultural. Ou seja, o homem chega em casa, ele vai tomar banho, ele vai sentar no sofá e assistir televisão. Quando ele senta, a casa silencia para ele assistir televisão, para ele descansar, porque ele está cansado. A mulher, ela não senta, para começar. E se ela sentar, vem 3 sentar com ela. Né? Vem filho, vem marido, vem não sei o quê, vem não sei o quê. E ela ainda está aqui sentada, mas a cabeça pensando em 1000 coisas que ela tem para fazer. Por quê? Porque o vício social ensinou para ela desde pequena, quando deu para ela vassoura, máquina de lavar roupa, ferro de passar para ela brincar, bebezinhos para ela cuidar, que a tarefa dela é cuidar, e deu para ele carrinho, trem, avião, arminha, que a tarefa dele é se divertir, tá certo? Então a gente tem um vício cultural que vai trazer o divórcio grisalho. Por quê? Porque enquanto eu tenho filhos, eu vou meio que, ok, eu tenho que cuidar deles mesmo, então eu vou cuidando deles, vou cuidando da casa, e eu vou indo. Saíram os filhos, ficaram 2 adultos, e aí eu olho para essa pessoa que está do meu lado, que foi viciada junto, que também não aprendeu isso sozinha, e vejo um 3º filho, vejo outro filho. Ou seja, ele não amadureceu. Lembra que eu falei que as exigências aumentam? Então ele envelheceu, mas não amadureceu, porque ele não percebeu ao redor dele essas tarefas, essas questões, tá certo? E aí, entre cuidar de 2 e cuidar de 1, eu vou cuidar de mim. Porque eu vejo que ficar casado com alguém é simplesmente só servi-lo. Por que o divórcio grisalho vem da mulher, não vem do homem? Porque é ela que está nesse lugar de servir. É ela que está nesse lugar de trabalhar. Né? A mulher, ela não senta quando chega em casa. A mulher não vai para casa para descansar. A casa... existe uma coisa chamada... carroterapia. A carroterapia é a terapia feita dentro do carro. Ela é feita por mulheres. Mulheres que não têm dentro de casa um ambiente de privacidade e silêncio durante 50 minutos para ela fazer terapia. Ela vai para dentro do carro, ou no estacionamento do shopping, ou no estacionamento do trabalho, ou até no estacionamento de casa, porque dentro de casa não foi reservado para a mulher um lugar de privacidade, não foi reservado para ela um lugar de descanso, não foi reservado para ela um horário de descanso e de privacidade, então ela faz terapia dentro do carro. A maioria das mulheres que fazem terapia comigo, elas fazem carroterapia. Elas vão para dentro do carro, num estacionamento qualquer, na rua, para fazer terapia, porque elas não possuem o direito à privacidade, à segurança ou ao descanso dentro de casa. A casa para ela não é casa. Ela não chega em casa. Ela passa por um lugar que ela dorme. Muito pouco, mas dorme. Que é um lugar onde ela está em serviço o tempo todo e à disposição o tempo todo. Ela não vai sentar para ler um livro em silêncio, vai ter alguém chamando ela para fazer alguma coisa, tá? Então isso já é um sintoma muito forte. Geralmente as casas até têm um escritório. Quando a casa é maiorzinha, ela tem um escritório, que é de quem? Do homem. Não é um escritório da mulher. Ela pode até usar de vez em quando, mas não é dela, é dele. É para ele, porque ele vai ter esse ambiente de privacidade e segurança. Ela não, certo? Não precisa ir longe, aqui é o meu escritório, né? Eu tenho um escritório, meu marido tem um escritório na casa que a gente mora, né? No escritório dele, a porta não se move. Na hora que ele entra para trabalhar, ninguém vai tocar nele. O meu, vem assistir uma aula minha, de 10 em 10 minutos. Mãe, posso comer pão? Mãe, posso comer chocolate? Mãe, tem comida? Mãe, tem água? Mãe, a gente vai para algum lugar? Mãe, a gente vai não sei pra onde? Mãe, hoje eu tenho aula não sei de quê? Entende? Enche o saco o tempo todo. Eu falo, gente, eu tô atendendo.
né? Fora quando um vem, vou imprimir, liga a impressora. Então não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então a mulher, quando ela pede o divórcio sênior, ela não pediu o divórcio depois de velha. Ela estava esperando os filhos saírem. Ela estava só esperando os filhos saírem, porque ela já não aguentava mais. Já não aguentava mais. Ela já estava ali no limite, né? Eu falo, por exemplo, eu pago a academia, eu pago a academia para tomar banho, gente. A gente não paga a academia para malhar, eu pago a academia para tomar banho. Para ninguém falar comigo quando eu estou tomando banho, para tomar banho em paz. Pago a academia cara para ter um banheiro bom, para eu tomar banho em paz. Para ninguém me chamar quando eu estou tomando banho, porque quem é mulher e mãe que casada sabe que nem banho você toma em paz. Tem alguém para te chamar. Eles têm uma pergunta urgente que só acontece quando você liga o chuveiro. Que só acontece quando você entra no banheiro. Incrível, incrível, incrível. Ai, mas é porque a gente te ama. Isso não é amor, isso é exploração. Isso é exploração. Você não permitir que alguém tome um banho em silêncio não é afeto. É exploração. É você dizer para o outro que ele não tem direito ao mínimo de privacidade, ao mínimo de paz. Que o silêncio não é um direito mais pertencente a ele. Certo? Isso é loucura. E a gente cria uma fantasia em cima disso muito bonitinha, né? Da mãe correndo dentro de casa com o filho, mexendo, um filho no braço, a panela mexendo, o outro correndo, o negócio caindo. E esse cara é rico e a gente nem tá falando de dinheiro. E o cara tá sentado. Tá rindo, tá gravando, né? Ele é rico. Então, assim, o divórcio sênior acontece pelo vício cultural que nos foi colocado. Nós temos ainda um vício cultural de separar as tarefas, né? De que isso é tarefa de homem, isso é tarefa de mulher, que homem não lava louça, de que homem não troca uma fralda, né? E que isso é totalmente infundado cientificamente, não tem nenhum fundamento científico isso, não tem nenhum fundamento das bases, né? Da criação do ser humano como comunidade, como tribo, como povos originários, tá? Isso tem a ver com a doutrinação quando se quer garantir que a prole seja somente de um homem. Ou seja, quando se quer garantir o aprisionamento da mulher para que todos os filhos sejam só desse mesmo homem, para garantir isso, eles criam esse ideal da mulher doméstica, que ela tem uma predisposição biológica para criar filho. É mentira, tá? Que ela tem uma predisposição de cuidar de casa e de filho, para convencê-la a se domesticar, né, para a doméstica ficar lá dentro da casa, para que ele controle esse corpo, ok? Só para isso é antiguíssimo. Isso acontece quando a gente começa a ter propriedade privada e quando a gente sai do conceito, né, de colaboração para de dominação, para dominar esse corpo, para eu saber a origem dos filhos, que eu só vou deixar comida para os filhos, que são meus. Os que não são meus não merecem nada, tanto que a gente tinha a lei do filho bastardo, que não recebia nada, e assim a gente vai costurando a humanidade, tá certo? Mas não tem nada a ver, nada a ver. Parir é biológico, maternar é cultural, tá? Maternar, desenvolver afeto pelo filho que eu pari, não é biológico. Os animais na natureza inteira você vai ver a mãe tigre que come os filhotes, ou que abandona a primeira ninhada, ou a mamãe baleia, vários, tá? Por quê? Porque todas elas passam pela depressão pós-parto, elas passam pelo climatério, elas passam pelo processo de culpabilização do feto. Então, o amor pelo bebê que eu pari biologicamente, ele é construído culturalmente, ele é construído principalmente quando eu recebo amor. Para eu dar, eu tenho que ter recebido algo. Se eu não recebo nada, se eu nunca recebi amor, afeto, carinho, atenção, como que eu vou pôr isso para fora? Porque agora saiu um corpo de dentro de mim. Oi? Mas transar você gostou. Óbvio, óbvio. Porque para coisar, meu amor, é instinto primitivo. A gente tem hormônio, tá certo? Excitação, contato, flores. Parir é outro buraco, né? Um professor na época da universidade explicou que ela se separou por 10 para o divórcio, pois ele se recusava a sair sem dinheiro, sem qualificação e diminuir o padrão ou aturar filho pequeno sozinha. Eu não entendi nada. Se separou por 10 mil, era isso?
que ela preparou por 10 anos para o divórcio, pois ele se recusava a sair sem dinheiro, sem qualificação e diminuir o padrão para aturar filho pequeno sozinha. A mulher labora, meu amor. mulher não se arrepende, ganha tempo. Mulher não se arrepende, ganha tempo. Mulher pediu o divórcio, esqueça. Esqueça. Ela cozinhou essa batata aí no ponto certo. O purê dela vai sair perfeito. O homem não. O homem arruma uma nega ali na esquina, ele quer transar, ele é muito, baseado no cérebro reptiliano, muito instinto, muita coisa. Mas a mulher? Mulher, quando ela diz bye bye, so long, very well, never come back anymore. Esqueça. Esqueça. Por quê? Porque ser divorciada é um processo muito pesado para a mulher. Então ela se prepara para viver esse processo. Porque o homem, ele tem título de separado com vida de solteiro. Ou seja, ele se separou hoje, ele pega a mochilinha e vai para casa de mãe. Para casa de mamãe, vai para casa de um amigo, vai para um hotel. Ele tem o título de divórcio com a vida de solteiro. Vai viajar, ele vai esquiar, ele vai fazer alguma coisa. A Carolina Dickman fala, que o Marcos, a gente se separou, ele foi para Paris. Ela ficou em casa com a criança, Ok? Então, a mulher não. A mulher, ela tem título de separada e vida de casada com menos uma mão de obra. Porque ela se separa, ela fica na mesma vida. O mesmo filho, a mesma despesa, a mesma casa, o mesmo carro, a mesma rotina, com menos uma mão de obra. Porque o encosto, pelo menos, ele ia levar o menino no colégio, buscar. Ele ajudava ali numa conta, noutra. Mas quando ele sai para a vida de solteiro e ela para a vida de divorciada, ela fica com uma carga muito mais pesada. Por isso que a mulher se prepara muito mais para viver o divórcio do que o homem. Porque o homem, o divórcio para ele é ligar o botão da solteirice. O divórcio para ela é ligar o botão da escravidão. Ela vai ter que trabalhar dobrado. Ela vai esperar o dia que o juiz vai mandar pagar uma pensão. Ela vai esperar... Nananana. Então, para a mulher, ligar o botão do divórcio é ligar o botão da escravidão. É ligar o botão da solidão, é ligar o botão do preconceito, é ligar o botão de um monte de coisa que ela vai precisar viver simplesmente para evitar uma convivência que já não é benéfica para ela. Por isso que quando a mulher decide se separar, já era. Porque ela já segurou o barco ali de todo jeito. Ela já remou aquilo no braço, na canoa, de todo jeito. Tá? E aí ela não retorna. Beleza? Mulher não trai, mulher se vinga. Eu sempre falo, gente, mulher não se arrepende, mulher ganha tempo. Mulher não se arrepende de divórcio, ela ganha tempo. Se a sua mulher pediu divórcio, quis se separar, você convenceu ela a voltar, esqueça. Ela não se arrependeu, ela está ganhando tempo para sair melhor, porque ela sabe o peso que ela vai carregar. Vamos embora, cheiro.